Hoje, quarta-feira, 8 de outubro de 2025. Então, nós vamos gravar aqui a aula 11, as notas bônus da aula 11 do curso de estudo de Hebreus em capítulos. Então, no verso 1, nós temos que, pela fé, Abel ofereceu melhor sacrifício do que Caim. Mas antes, aqui no versículo 1, capítulo 11 de Hebreus. A fé é a substância das coisas. Não podemos ver a substância da fé, mas podemos ver a substância do Espírito Celeste Santo, que nos consola. Esta luz desta substância nos é visível, assim como o Shekinah sobre a Arca da Aliança. Se somos mesmo o templo do Espírito Santo, somos a Arca também. Esta Shekinah está sobre nós. Os judeus fazem guerra e atacam até igrejas, mas às vezes esquecem que a glória de Shekinah se foi do templo de Salomão. Por causa da desobediência da lei de Moisés, a aliança, e Deus esqueceu. Então, também nos cristãos precisamos resgatar, né, a Shekinah e pararmos de dizer que somos filhos de Maria, mãe de Deus. Os fariseus também repetiam que eram filhos do pai, da fé, Abraão, mas Jesus não reconheceu os abusos, as boas obras de Abraão na vida deles. Assim, nós cristãos devemos nos consolar com esta luz da fé, substância que vemos, e nos consola com a iluminação do Evangelho em nossos corações e nossas boas obras. Então essa luz é visível, eu vejo a minha, né? Você procura crescer em oração e conhecimento para ver também a sua, aquela auréola que os santos têm, né? Branca, luminosa, de luz, da presença do Espírito, como o templo, Arca da Aliança, Shekinah. Ela ia se expandindo no dia de festa sobre todo o povo e sobre toda a construção de pedra. Porque por ela a fé, os antigos obtiveram um bom testemunho. Então, uma das grandes importantes funções, missões que nós temos é o bom testemunho. Deus ama aos que creem em sua existência e temem e aceitam as obras de Jesus Cristo, Elohim, por nós. Mas as obras de Jesus só são válidas na fé associadas na divindade eterna de Jesus, como Logos, lei de Deus e da criação. Outra fé desta é falsa, mentira, falsa, coisa bem diferente da verdade e sem utilidade para a salvação e santificação da alma. 3 e 4. Através da fé, Abel ofereceu a Deus sacrifício mais excelente. Entendemos que os mundos foram moldados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são vistas não foram feitas das coisas que aparecem e que chegam à razão, à consciência ou aos nossos sentidos. Se não cremos na criação e na Bíblia por Deus, não podemos crer no poder de Deus para perdoar e ressuscitar. Os físicos creem na existência de partículas que não veem ainda, mas não querem em suas crer na existência de Deus que falou, registrou, criou a igreja, Israel, e faz tantas maravilhas e milagres. Uma fé da criação levará a outra, né, da nossa salvação e ressurreição com uma matéria eterna. Pela fé, Abel ofereceu. Então, no 4, Abel, depois de morto, ainda fala, porque Deus nos comunicou sobre o seu sangue. A dúvida de Abel clama por justiça, que só 6.000 anos depois, com o sangue do justo Jesus, foi realizada 4.000 anos. E a vítima perfeita ressuscitou justa e justificadora, fonte da vida para todo o que crê. E Deus testemunhou da justiça da fé de Abel, que sacrificou com sangue, seguido a lei da fé, a graça salvadora em Cristo o justo. Dom de Deus é a fé e a graça. Pela fé, Enoque foi transladado. Fé é também agradar a Deus, não somente crer e obedecer de qualquer modo. Por isso, devemos ser sinceros e transparentes com Deus, não tentando burlar a verdade de nossos pobres almas e vidas, confiantes que Deus nos conhece
melhor e é misericórdia em Cristo. Repare que Enoque não é claramente ressurreto em uma transformação do corpo, mas tomado com o próprio corpo mortal. Embora Enoque tenha ido para o céu, ele não é o primeiro homem a ter corpo celeste, pois Jesus foi a primícia de Deus. Então, tem essa questão da primícia que é Cristo. Então, para isto, para onde foi Enoque? Não sabemos, talvez realmente no céu, né? Mas a volta do que para morrer na grande tribulação, revelada por Jesus no Apocalipse, Enoque seria aquela testemunha que morre na grande tribulação. O mais surpreendente é o amor de Deus pelo homem. Porém, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que a gente que se aproxima de Deus e que é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Pela fé, Noé, a impressionante história de Noé nos mostra que Deus preserva as pessoas de toda a humanidade para recomeçar esta humanidade. Já somos 8 bilhões, mesmo sob um juízo global no mundo, Deus premia isso, a semente da humanidade quanto a misericórdia. Então ele premiou, ele também deixou salvo aqueles que creem na humanidade e não cairão na ira do Cordeiro no juízo de Deus. Pela fé, Abraão saiu sem saber para onde ia. Pela fé, só a fé nos conduz à vitória. Pela fé, habitou na terra da promessa. Abraão não tinha como dominar Canaã com 300 servos e 100 filhos, mas creu e se tornou patriarca da nação que depois de 400 anos conquistou esta terra de Canaã. Que história impressionante de Israel e da fé que conquista. Porque procurava por uma cidade que tem fundamento, o conhecer a Deus. Abraão, idoso, sabia que morreria logo, mas sabia de modo surpreendente que havia uma cidade no céu feita por Deus. Pela fé também, a própria Sara, Isaac cria Gerar em aliança com Iá, a nação de Israel em 400 anos. Por isso também de e esse já considerado quase morto, Abraão teve Isaac e sentiu que Deus é o autor da vida. Em tantas quanto a areia do mar, os judeus entraram a provar as nações, símbolo do mar. Né? Todos estes morreram na fé, guardando as promessas. O justo vive da fé em fé. Fé no casamento, na Eucaristia, filhos, netos, casa, progresso, salvação, ressurreição. Cada cristão está em um momento de fé, positiva ou negativa. Deus nos faz dar sinais destas promessas a serem cumpridas, sonhos, visões, e nos faz confessar esta esperança para chamar outros à fé de Abraão, Noé, Enoque, Pedro, João, o Evangelho do Autor, Jesus, Deus, Salvador, irmão, quando unigênito, simples. Amor fiel que nos tem em Jesus. Porque aqueles que dizem tais coisas declaram. Paulo exorta aos hebreus que pensem na pátria celeste. Os hebreus dão a vida por sua terra e nação. Isto foi um tropeço muito grande para a sua conversão, e até hoje é. Por isso Paulo usa este argumento da pátria celeste. João vai detalhar tão precisamente no Apocalipse. Os judeus lutam muito pela terra aqui, essa terra passageira, que será tirada dos elementos no universo da matéria eterna, mas nós já temos uma Jerusalém Celeste. De fato, é surpreendente a nobreza e a importância do país Israel, não só para os judeus, mas para toda a humanidade. Principalmente quando Israel invicto de todas as guerras, sinalizando que vai acontecer o grande Armagedon, quando a humanidade verá a vitória de Deus de Israel sobre multidões de exércitos inimigos. E todos entenderão que Deus existe e é invencível e sua palavra vence. Então, no fim, esses conflitos das nações republicanas e dos reis do Oriente serão derrotados em Israel para a defesa do remanescente de Israel, e as nações vão reconhecer, a ONU vai reconhecer
que Deus é invencível e vão se curvar durante 1000 anos ao governo de Cristo na terra conosco, a igreja toda ressurreta. E verdadeiramente se lembram daquele país onde teriam saído. Abraão poderia voltar para a Babilônia, de onde saíra na Caldeia. Já era uma civilização avançada, o Moisés ao Egito. Mas eles foram tocados pelo reino em cidade dos céus. Como Jesus falava, o seu reino não é deste mundo. Mas agora eles desejam um país melhor. Sim, Deus coloca nos corações dos filhos o desejo de uma Jerusalém celeste. Então Paulo nos diz que Deus já construiu uma cidade no céu. Para nós cristãos, que maravilha Deus quem coloca em nossos corações esse desejo. Quando vi os anjos subir, eu nunca mais esqueço aqui no Rio Grande, nas serras, e também Deus colocou no meu coração esse desejo dessa cidade celeste, dessa glória celeste com Jesus. Um dia nós teremos. Pela fé, Abraão, quando foi provado, ofereceu a Isaac. Isso foi em 2024, naquelas enchentes de maio. Esta foi a maior prova ao coração de Abraão. Como pai sinto, né? E também como pai sinto, né? Então, a tentação de Abraão, ele resistiu à tentação e não negou o próprio filho da herança, porque sabia que Deus poderia ressuscitá-lo. Dele foi dito, em Isaque, o filho da promessa, o último de Abraão, com Sara, que prova. Então, era o último filho de Abraão, na idade avançada que ele tinha, e ele não negou o sacrifício do filho, porque sabia que Deus poderia ressuscitar. E, de fato, ele creu até na ressurreição de Cristo, indiretamente, quando creu na ressurreição do próprio filho, que iria ser sacrificado. Sim, Abraão sabia que Deus lhe dera um filho em idade difícil, com Sara, e isto motivava a crer em Deus do impossível. Então Abraão tinha fé no El Shaddai, Deus do impossível, prevê todas as coisas e provê todas as coisas. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú. Sim, a fé opera as promessas proféticas em nossas gerações e corações desde o tempo de Isaac. É maravilhoso mesmo. Deus comunica sua vontade por nossas bocas ainda hoje. Então Deus fala por nossas bocas. Pela fé, Jacó, quando estava. Então Jacó fez o mesmo com os filhos de José, o filho que pensara que jamais o veria. Que surpresa, né? Então Deus ele prepara essas surpresas na família, né? E reconciliações. Pela fé, José, ao morrer, José também creu na promessa de saída do Egito e conquista da Terra Santa. Então eu leio um pouco dos versículos de cada versículo, aqui agora o 23, pela fé Moisés. E aí eu deixo a reticência e faço uma nota. E não temeram o mandamento do rei. Os pais de Moisés guardaram o seu bebê. Os pais de Moisés não abandonaram o menino no rio para o faraó, como a ordem do faraó, mas cuidaram em adotá-lo e cuidar dele até que foi adotado pela filha de faraó. Pela fé, Moisés recusou-se. Moisés abandonou sua corte e fugiu para Midian para participar da paixão do seu povo, né, sofrimento, e por paixão ao seu povo. Escolhendo antes, Moisés, no que diz ao pecado pagão, não creu, mas creu na fé monoteísta de Abraão, de Deus, apesar dos sofrimentos. 26. A desonra de Cristo como riqueza maior. Sim, nesta vida, o consolo em Cristo, a solidão em Cristo é melhor que todas as festas e tesouros deste mundo passageiro. 27, versículo. Porque preservou como que vendo aquele que está invisível. Então a fé vê o invisível, crê no invisível. Não vemos a face de Deus nem Jesus, como eu vi a escada de luz subindo com os anjos no céu. Não vi a face de Jesus, mas sei que no final daquela glória está a face de Cristo. Um rei visível é mais fácil de seguir, mas Deus invisível é só pela grandiosa graça da fé que Deus nos dá a certeza do invisível e a esperança do galardão daqueles que se aproximam com fé nele. Pela fé, Moisés celebrou a Páscoa. A fé de Moisés era uma fé cósmica, espiritual. A nossa também é assim, deve ser. A obediência litúrgica de Moisés a seu povo foi
detalhe da salvação no Egito, e indica as primícias primogênitas dos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus primogênito. 29. Pela fé passaram o Mar Vermelho. Ron Yatt, um pastor adventista, descobriu o local da travessia de Moisés do Mar Vermelho. Tinha uma coluna de Salomão, anunciada a passagem desta nação fabulosa em hebraico, no fundo do Golfo de Acaba. Bron e seus filhos descobriram tudo, filmado, canoas, carros de número de ares do tempo de Faraó, de ouro, tudo foi removido pelo governo da Arábia, mas não antes que Ron os filmasse. Então, essa passagem é real, aí foi documentada pelo pastor Ron Yatt. Pela fé, os muros de Jericó caíram, o povo de Josué saiu do Egito e da escravidão e idolatria para conquistar Canaã, como o exército de Judá e o fez, de Yeshua, né, de Josué. Pelo poder da unção das mãos de Moisés, Josué e Caleb. Pela fé, então, a prostituta Raabe. Deus é tão misericordioso que converteu Raabe para os ascendentes de Jesus, o Rei dos Reis. Aqueles que recebem a Deus em paz terão o seu galardão. Que mais direi? Gideão, Baraque, Sansão, Davi, os quais pela fé promessas taparam as bocas de leões, fogo, espada, escaparam, foram valentes, fugiram, ressuscitaram, sofreram tortura melhor, porque criam numa melhor ressurreição. Todo sofrimento vale a ressurreição. A gente foge, a gente vai para outras terras e Deus manda a gente em missões, cada um no seu tempo, cada um no seu lugar e com as suas capacidades e suas potências, sua luz que Ele dá diariamente a nós. Amém? Então, isso foi as notas, o prêmio bônus daqueles que estão assistindo o curso por capítulo do estudo de Hebreus. Só o Alfa, se gostar, compartilhe, dê um like, se inscreva no canal, comente e peça pelo grupo privado Cruz e Força no WhatsApp o seu curso no pendrive para você ouvir e fazer um curso de teologia, dos melhores cursos bíblicos. Isso falou o Alf. Você, se não aceitou Jesus ainda como teu Salvador, confesse teus pecados, procure um batismo, uma comunidade e fique os ouvintes todos com a minha bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre. Até uma próxima oportunidade.